Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo 100%. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva fornecidos aí para o setor de pronto atendimento, certo? Essa capacitação, esse treinamento é direcionado aos auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros também. Bom, para a gente poder falar de equipamento de proteção individual, temos que falar da norma regulamentadora número 6, equipamento de proteção individual, EPI. É uma norma regulamentadora que foi publicada há um bom tempo atrás, aí, em 1978, e ela teve uma alteração e uma atualização agora em janeiro de 2025. A gente vai conversar sobre isso aí, né, nessa capacitação que a gente vai ter agora. De acordo com a norma regulamentadora número 6, o que seria o equipamento de proteção individual? Seria todo dispositivo ou produto de uso individual fornecido para o colaborador para protegê-lo contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. Por que a gente fala proteção individual? Porque eu não posso fornecer um equipamento de proteção individual para proteger dois colaboradores. É fornecido um para cada, por isso que ele é individual. A gente precisa obedecer uma hierarquia de acordo com a norma regulamentadora número 6, que seriam as medidas administrativas. Eu preciso retirar o risco de dentro do ambiente de trabalho com alguma medida administrativa. Caso eu não consiga retirar esse risco de dentro do ambiente de trabalho, eu protejo meu colaborador de forma coletiva. E caso eu não consiga proteger ele de forma coletiva, numa última etapa, numa última instância, eu protejo meu colaborador de forma individual. Então a gente pode entender aí que a proteção individual é a última etapa das medidas de proteção que a empresa tem que implantar aí com relação à segurança do colaborador dentro do ambiente de trabalho. Existem, de acordo com a norma regulamentadora número 6, algumas obrigações que a empresa precisa cumprir. E elas estão aqui, ó. Seria adquirir somente os EPIs aprovados pelo órgão de âmbito nacional. Ou seja, os equipamentos de proteção individual precisam ser passados por testes. É o Inmetro que realiza esses testes para ver se o equipamento tem eficácia de proteção do colaborador com os riscos encontrados no ambiente de trabalho. Perfeito? Então, o Ministério do Trabalho exige solicita que o Inmetro faça os testes nesses equipamentos. O Inmetro realiza os testes, emite o certificado de aprovação CA e comunica ao Ministério do Trabalho que esse equipamento realmente é eficaz e a empresa precisa adquirir somente os equipamentos de proteção individual que possuem certificado de aprovação, o CA. Perfeito? Orientar e treinar o colaborador, então é isso que a gente está fazendo aqui agora, passando orientações com relação ao uso, guarda e conservação dos equipamentos de proteção individual e coletiva. Essa é uma das etapas aí que a empresa tem que responsabilidade também. Fornecer ao colaborador gratuitamente EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação. Então, a empresa é obrigada a fornecer gratuitamente, não pode ser cobrado o fornecimento de EPI, porque ela expõe o colaborador ao risco e ela precisa proteger o colaborador e fornecer esse equipamento de forma gratuita. E registrar seu fornecimento pode ser adotado livros, fichas ou sistemas eletrônicos. No caso da instituição, aqui do Hospital Yamada, é utilizada a ficha de EPI. Eu vou mostrar essa ficha para vocês mais no final da capacitação aqui, certo? Todo colaborador assina essa ficha para receber os equipamentos de proteção individual que lhes são destinados. Exigir o uso, ou seja, a empresa fornece o equipamento de proteção individual, capacita esse colaborador, registra o fornecimento e tem que exigir o uso do EPI. Por isso que a segurança do trabalho passa nos setores, né, fazendo as verificações diárias aí, para ver se os colaboradores estão utilizando os equipamentos de proteção individual adequados, de forma adequada também. Responsabilizar pela higienização, principalmente dos equipamentos de proteção coletiva. Então, existe algum equipamento de proteção coletiva dentro do setor. Um exemplo aí seria o ar-condicionado do setor, que protege os colaboradores aí contra as mudanças de temperatura, principalmente nas épocas mais quentes. Então, a empresa é obrigada a higienizar e cuidar da manutenção desses aparelhos de ar-condicionado. É o que o item está falando para a gente aqui. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado.
Então, danificou o equipamento de proteção individual ou perdeu, extraviou, o colaborador precisa comunicar o coordenador do setor e o coordenador do setor vai comunicar a segurança do trabalho e a gente vai fazer o fornecimento imediato desse equipamento que foi danificado ou extraviado. E comunicar o órgão em âmbito nacional competente em matéria de segurança do trabalho caso ocorra algum problema com relação ao equipamento de proteção individual. É a obrigação da empresa, é a obrigação da segurança do trabalho em nome da empresa comunicar o Ministério do Trabalho caso haja algum tipo de alteração ou observação quanto ao EPI. Da mesma forma que a empresa tem obrigações de acordo com a norma regulamentadora número 6, o colaborador também tem algumas obrigações que a gente precisa cumprir, que a gente precisa seguir, certo? São elas: usar o fornecido pela organização, pela instituição, pela empresa. A empresa compra esse EPI, ela custeia, né, a compra desse EPI, ela fornece para o colaborador e ele tem a obrigação de utilizar somente o que é fornecido. Ou seja, o colaborador não pode adquirir um EPI por conta própria e utilizar dentro do ambiente de trabalho sem a verificação da empresa no papel da segurança do trabalho. Perfeito? Utilizar apenas para a finalidade a que se destina, ou seja, eu costumo dar o exemplo do óculos de segurança, né? Então, se eu utilizo um óculos de segurança em cima da minha cabeça, ele vai proteger a minha cabeça e os meus cabelos, certo? Ele não vai ser aplicado à finalidade que ele se destina, que é a proteção dos olhos do colaborador. Para proteger os olhos, ele precisa estar na frente dos olhos, não em cima da cabeça, né? Então, ele não vai ter essa finalidade. O colaborador é responsável pela limpeza, guarda e conservação do equipamento de proteção individual. A empresa fornece esse equipamento e o colaborador tem a obrigação de limpar, guardar e conservar para aumentar a vida útil do equipamento, certo? Isso é a obrigação nossa como colaboradores. Comunicar a organização quando extraviado ou danificado. Então, danificou o equipamento, eu tenho a obrigação de comunicar a coordenação do setor e a coordenação do setor vai comunicar a segurança do trabalho para esse fornecimento ser de imediato também. E cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado dos EPIs, né? Seguir as orientações aqui dessa capacitação é obrigação nossa também como colaborador. Aqui a gente tem alguns equipamentos de proteção individual que são fornecidos aí para o setor de pronto atendimento, certo? Luva de procedimento não cirúrgico, ela está em abundância dentro do setor, em caixas com 100 unidades, 100 pares, né? Eu tenho bastante luva de procedimento. Eu sou responsável pela utilização e pelo descarte desse equipamento também, que ele é um equipamento descartável. A utilização da luva, ela tem que ser aliada, simultânea com a higienização das mãos também. Então não é porque eu utilizo luva de procedimento não cirúrgico para proteger a pele das minhas mãos que eu não realizo a higienização das mãos também. Eu tenho a obrigação de higienizar minhas mãos sempre após o uso, né, com a da luva de procedimento não cirúrgico, obedecendo os 5 passos que a CCEH implantou para a gente poder utilizar após o contato com o paciente também. Perfeito? Óculos de segurança incolor, ele é projetado, ele é fornecido para proteger o colaborador contra a projeção de partículas, principalmente na direção dos olhos. Então eu tenho a projeção de sangue, ou de saliva, ou de algum outro resíduo que o paciente possa estar projetando, né? Com relação à direção dos meus olhos, eu tenho óculos de segurança para proteger o meu globo ocular e meus olhos também. Perfeito? Máscara tripla descartável. O setor de pronto atendimento, a exemplo de alguns outros setores, ele é obrigatório a utilização da máscara tripla em todo o ambiente de trabalho durante todo o expediente, tanto pelo setor de pronto atendimento, quanto pelo setor de recepção, quanto pelo setor de higienização e limpeza que vai realizar algum tipo de higienização e limpeza dentro do setor de pronto atendimento. Então eu tenho a obrigação, de acordo com a orientação da diretoria assistencial e da CCEH, juntamente com o Dr. Portelinha, da utilização da máscara tripla descartável aí durante todo o expediente dentro do setor de pronto atendimento. Perfeito? Isso é muito importante a gente observar. O jaleco de manga curta, ele é fornecido para os auxiliares de enfermagem, para os técnicos de enfermagem, certo? Algumas observações importantes que a gente tem aí com relação ao jaleco de manga curta. Eu não posso utilizar ele fora do ambiente de trabalho, então eu vou sair da empresa por qualquer motivo, eu sair de jaleco, certo? Não posso realizar esse ato, porque eu levo contaminação para onde eu estou indo e, consequentemente, eu vou trazer contaminação quando eu voltar para a instituição também. Então, eu vou precisar sair da empresa, eu tiro meu jaleco, guardo ele. Quando eu for embora, eu não posso ir embora de jaleco, eu preciso guardar ele dentro
né, uma sacola da minha mochila, eu deixo ele guardado dentro da instituição, não posso sair com ele para fora da instituição. Outra questão que é muito importante, na época de frio, eu não posso utilizar blusas, né, de qualquer tipo por cima do jaleco. É muito importante eu utilizar essas blusas por baixo do jaleco sempre, tá bom? Então a gente está monitorando isso aí e as medidas precisam ser cumpridas, né, dessa forma. A exemplo do jaleco de manga curta, que é fornecido para os auxiliares de enfermagem e para os técnicos de enfermagem, o jaleco de manga longa, o jaleco branco de manga longa é fornecido para os enfermeiros. São as mesmas orientações passadas para quem utiliza o jaleco de manga curta, perfeito? Muito importante observar essas questões, principalmente se eu for me deslocar, sair da instituição, eu não posso estar utilizando o jaleco para a gente evitar o tipo de contaminação que pode ocorrer, perfeito? Caixa coletora de material e pérfuro cortante. Eu, como colaborador, eu sou responsável pelo descarte dos meus resíduos, então eu estou produzindo resíduo e eu sou responsável pelos descartes, certo? Não posso deixar em cima da bandeja, em cima da bancada, pensando que outro colaborador vai descartar para mim. Então eu produzi o resíduo, eu sou obrigado a descartar, e para descartar eu utilizo a caixa coletora de material pérfuro cortante. Essa caixa de Scarbox ela tem algumas particularidades aí na montagem dela, eu vou fazer um vídeo futuro aí, dando algumas orientações com relação algumas dicas aí, né, com relação à montagem desse equipamento, para ela ficar um pouquinho mais robusta, um pouquinho mais firme e também para poder agilizar o processo de montagem aí. Lembrando que para o setor de pronto atendimento, em decorrência do fluxo de autoatendimento, aí, principalmente no começo do ano, onde teve a dengue e agora com o fluxo aí de acordo com as baixas temperaturas, o fluxo de sintomas respiratórios, eu estou ajudando aí na montagem, né, desse equipamento. Então eu adquiri algumas técnicas aí que eu queria passar para vocês depois no vídeo futuro. Principalmente esse modelo da Scarbox aí, ele tem algumas particularidades, eu queria ajudar vocês nessa questão. Nós temos aí também fornecido coletor rígido de material pérfuro cortante somente para agulhas. Então eu faço, né, encaixo a agulha, sempre tendo cuidado para não me perfurar, é muito importante essa questão aí, a gente ter os cuidados com relação ao material pérfuro cortante e cortante, com exposição ao material biológico ou não, até numa passagem de medicação aí, eu preciso estar tendo cuidado para não me perfurar com a agulha, sabendo que aquela agulha está esterilizada, principalmente se eu sei que aquela agulha teve contato com o material biológico do paciente. Então eu preciso me cuidar aí com relação às perfurações, tá? E aí o coletor rígido está aí para nos ajudar. Então a gente faz o encaixe da agulha, faz o travamento e faz o tracionamento para poder desconectar a agulha da seringa. Não posso de forma alguma, jamais, fazer a desconexão manual da agulha, né? Então eu tenho que estar utilizando aí o coletor de pérfuro cortante. Se ele já está saturado dentro do ambiente de trabalho, e fazer a solicitação para o coordenador do setor, para ele solicitar, para a gente poder estar fornecendo mais um coletor desse tipo aí, para a gente ter essa proteção, perfeito? Ter bastante atenção com relação às placas de sinalização de piso molhado de manutenção, para evitar escorregões. Onde eu encontrar esse tipo de equipamento, eu tenho que estar atento ao chão, então estar sempre me deslocando com atenção aí dentro da instituição, para a gente evitar escorregões dessa forma. Todo equipamento de produção individual que é retirado do almoxarifado, eu preciso estar utilizando a requisição. Então, o setor de segurança do trabalho elabora essa requisição, eu levo o EPI até o colaborador e o colaborador assina essa ficha, essa requisição aí, para a gente poder dar baixa do almoxarifado desse EPI em nome do colaborador que está fazendo a solicitação, perfeito? E aí a gente tem a ficha de entrega de equipamento de proteção individual. Se a gente observar aqui, a gente tem alguns dados importantes, como a matrícula do colaborador, o nome do colaborador, a função que ele exerce dentro da instituição, o setor que ele realiza as atividades e o subsetor também. Temos aqui um dado importante que é a data de admissão desse colaborador. A data da entrega do EPI, que é muito importante, a descrição do EPI que está sendo fornecido, quantidade e se ele possui certificado de aprovação ou não. E na frente, o colaborador assina quando ele está recebendo esse tipo de equipamento. Perfeito? Isso é uma obrigação da instituição e é obrigação do colaborador também realizar, né, essa assinatura na frente. Isso é uma evidência que o colaborador está recebendo o equipamento de proteção individual fornecido pela instituição também. Perfeito? Bom, queria agradecer aí a atenção de vocês com relação a essa orientação que a gente acabou de passar. Eu, Pablo, e o Ricardo também da Segurança do Trabalho, ficaremos à disposição aí para sanar qualquer tipo de dúvida relacionada ao fornecimento do equipamento de proteção individual. E caso vocês necessitem também de
algum equipamento de proteção individual, comunique com o coordenador do setor para ele poder nos comunicar e a gente poder fazer o fornecimento. Muito obrigado pela atenção de vocês, um ótimo dia de trabalho, saúde e segurança do trabalho sempre em primeiro lugar. Muito obrigado.